Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre como interpretar um raio-x com tuberculose. Sua detecção exige conhecimentos sobre os achados relacionados às diferentes formas da doença. Por vezes, os sinais são facilmente visíveis, enquanto outros casos têm apresentação menos evidente nas imagens radiográficas. Daí a necessidade de treinamento constante, observação das imagens e constante busca por informações, como as que trago ao longo deste podcast. Acompanhe até o final para conhecer também os serviços de telediagnóstico que dão suporte à equipe local. Sobre a doença tuberculose aparecer no exame de raio-x. Sim, é comum que haja sinais de tuberculose no raio-x de tórax. Como informa a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, os principais exames diagnósticos empregados na detecção da tuberculose são: exame microscópico direto, baciloscopia direta. Cultura para micobactéria com identificação de espécie. Teste de sensibilidade antimicrobiana. Teste rápido para tuberculose. Radiografia de tórax. Simples, rápido, indolor e não invasivo, o exame de imagem permite visualizar alterações que indicam diferentes formas de tuberculose, como você confere a seguir. Saiba como identificar tuberculose no raio-x. O principal sintoma de tuberculose é a tosse persistente, seca ou produtiva, em geral presente por mais de 3 semanas consecutivas. Febre vespertina, sudorese noturna e perda de peso são outras manifestações clínicas comuns que embasam a suspeita da doença. De maneira resumida, os achados radiográficos relacionados à tuberculose pulmonar ativa são: consolidações, cavitações, padrões intersticiais, reticulares, reticulo-nodulares, linfonodomegalias hilares ou mediastinais, derrame pleural. Para identificar o tipo de tuberculose, é importante conhecer o perfil do paciente. Crianças e adolescentes costumam apresentar quadros de tuberculose primária, enquanto a forma pós-primária é prevalente entre adultos. A apresentação clássica, tuberculose pós-primária, predomina nos lobos superiores, com consolidações e áreas de escavação, além de disseminação endobronquíca do processo inflamatório. Pacientes imunodeprimidos e crianças têm mais chance de apresentar tuberculose primária, sendo o padrão miliar pulmonar uma forma comumente vista em emergências. Pneumonia tuberculosa, derrame pleural volumoso por tuberculose pleural e linfonodomegalias hilares também podem ser vistas nesses pacientes. Entenda como é feito o raio-x de tórax. Ele começa com o posicionamento do paciente em decúbito dorsal. Póster anterior e perfil estão entre as incidências mais solicitadas para observar anormalidades nos pulmões e mediastino, como as causadas pela tuberculose. Portanto, pode ser necessário mudar a posição para realizar a radiografia em perfil. Com o preparo concluído, o médico ou técnico em radiologia vai para a sala de comando, adjacente à sala de raio-x. Ele liga o equipamento de raio-x, que libera um feixe de radiação ionizante sobre a área examinada. Parte dos raios é absorvida, enquanto o restante atravessa o tórax e chega aos detectores localizados na mesa do aparelho. Ali, o sinal é enviado a um software específico e transformado em pixels, os menores pontos numa imagem digital, claro que falo no caso de ser o raio-x digital. Caso a tecnologia seja analógica, a radiação restante queima a chapa fotossensível inserida na mesa do equipamento, viabilizando a formação da imagem após a revelação do filme radiológico. Após a coleta das imagens, o profissional responsável desliga o aparelho de raio-x e libera o paciente para as atividades de rotina. Sobre o laudo de raio-x com tuberculose. Embora um técnico em radiologia possa conduzir o exame, a interpretação do raio-x é reservada a radiologistas especializados. Esses profissionais combinam saberes sobre anatomia torácica, funcionamento dos órgãos e propriedades das imagens radiográficas. Nos registros, ossos e partes densas são representadas em branco, pois absorvem quase toda a radiação que chega até elas. Já o ar é retratado em preto, e as partes moles aparecem em tons de cinza, pois deixam muitos raios-x passarem. Também vale considerar a sobreposição dos órgãos e tecidos, que pode modificar seu padrão conforme a incidência avaliada. Possibilidade de rotação na imagem.
Para identificar a ausência de rotação, verifique se a distância entre a porção medial da clavícula e o processo espinhoso são iguais bilateralmente. Se o exame foi feito com a inspiração adequada, mostrando 6 a 7 costelas anteriores ou de 9 a 10 posteriores. A penetração correta, que revela linhas dos corpos vertebrais atrás do coração. Elaborado a partir desses e outros detalhes, o laudo médico deve conter dados do paciente, do médico solicitante e do local onde foi realizado. Justificativa para a solicitação do procedimento, conduta e descrição detalhada do exame e hipótese diagnóstica completam a estrutura mínima do documento. Sobre as vantagens do laudo eletrônico no raio-x de tórax. A carência de radiologistas qualificados pode atrasar a entrega dos resultados do raio-x, impedindo o tratamento da doença em estágio inicial. É possível contar com radiologistas online para auxiliar a equipe médica, bastando um computador com acesso à internet. Sistemas modernos como a telemedicina Morse ficam hospedados na nuvem, permitindo o acesso a partir do notebook, tablet ou até smartphone. Ao mesmo tempo em que contam com a proteção de senhas e criptografia para evitar invasões por parte de pessoas não autorizadas. Caso você disponha de raio-x digital, o equipamento pode ser integrado ao nosso software, encaminhando as imagens automaticamente ao nosso PACS. Em seguida, um radiologista de plantão analisa e interpreta os achados sob a luz da suspeita clínica e histórico do paciente. Ele produz o laudo online, assinado digitalmente para conferir autenticidade ao documento. Assim, o resultado fica disponível em minutos na plataforma de telemedicina. Dentro do mesmo ambiente virtual intuitivo, seu time encontra outros serviços úteis, como a segunda opinião médica, teleconsultoria e treinamento online. Solicite um orçamento no site da Morse e confira soluções pensadas para sua clínica ou hospital.